Boa tarde, muito prazer estar aqui. Salves, queria apresentar um jovem artista aqui de Goiânia que está expondo aqui na sala, né, na entrada para o nosso auditório. E ele é um artista que está trabalhando, palmas. Eu queria comentar o trabalho do Salves, que está ali na porta rapidamente, né? Tem um comentário muito bonito que a Alana Moraes faz num postal que está ali à disposição de todos nós, e que ela relaciona o trabalho dele com uma linguagem que trata de uma intimidade muito grande, né, de uma sensualidade muito grande, e que eu relaciono também ao trabalho do nosso artista João Colagem, né, que trabalha paralelamente atualmente, né, com o Salves, e que desenvolve um trabalho que eu considero de uma linhagem metafísica, embora seja bastante contemporâneo, né, uma linguagem que gira em torno da colagem mesmo, e da seleção dessas imagens, que parece uma coisa muito fácil, né, mas passa por um princípio muito íntimo de criação, é claro, né? E eu espero que vocês aproveitem e depois prestigiem a mostra ali fora. Bom, eu resolvi falar aqui hoje sobre algumas palavras que eu acho interessante para que a gente transite melhor no campo das artes. Algumas palavras que parecem assim de um conhecimento mais difícil, né, menos acessível para um público que pode ser leigo. Eu nem sei realmente se vocês são leigos, né, na área das artes plásticas, no caso, mas eu começaria falando por uma palavra que é a estética, né? A estética costuma ser uma palavra que a gente lê muito pela cidade, né? É uma palavra que está no senso comum também, porque a gente se preocupa com a nossa estética, né? Porque a gente vai em salões de beleza, frequenta cada vez mais centros de cirurgia plástica e também academias de ginástica, né? Então a gente vê muito escrito essa palavra estética. No entanto, a gente que estuda, né, as artes e dá aula de história da arte como eu, a gente procura falar da estética num plano mais filosófico, né, a estética visual. Bom, nesse sentido, o que faz com que a gente busque uma estética melhor nesses centros todos, né, que são oferecidos hoje no mercado, gira em torno da gente gerar uma aparência melhor, criar uma sensação de prazer nas pessoas, não é? E daí atrair, não é? E se relacionar melhor com todo mundo, pelo menos com quem a gente tenta se relacionar. Bom, de fato, isso tem um pouco a ver com a estética no plano da estética visual filosófica, vamos dizer assim, porque ela também lida com a sensibilidade, né, com as sensações. Então, algo que foi chamado antigamente, né, o que a gente entendia por estética antigamente era o estudo do belo, né, hoje a gente vai entender como o estudo da sensibilidade. Porque a palavra estética, na verdade, ela quer dizer estesia, e estesia quer dizer sensibilidade, né, as sensações que a gente tem. Isso normalmente não era considerado uma área do conhecimento, né, e hoje passa a ser também um motivo de estudo, vamos dizer assim. Bom, uma das coisas que eu acho interessante hoje na nossa arte contemporânea é que a estética da arte contemporânea, ela carrega, na verdade, o código poético que essa arte desenvolve. O que é o código poético? Daí eu falo, então, de uma outra palavra que é importante, que é a poética, que, num primeiro momento, a gente pensa que a poética tem a ver com textos literários, com poesia, mas que, na verdade, ela diz respeito a uma área de conhecimento da construção da linguagem artística. Então, se a arte contemporânea tem um código poético hoje, é porque ela se mostra da forma que ela se faz. Vocês podem ver isso na obra do Salves, lá fora, assim como vocês viram quando a Fabiola Moraes apresentou o trabalho, quando ela fez um relato da poética dela. Ela mostrou a estética da obra e falou como que é a construção da linguagem dela. Então, ela fez um comentário poético e isso, então, contribui para que a gente perceba melhor a obra dela. Então, a poética seria a obra do artista da forma que ela se constrói no momento que ela se faz. Bom, essa estética, esse código poético que é tão importante, normalmente deveria ser dominado por uma crítica da arte, que aí já é uma outra palavra
que eu acho que é importante também. A crítica, ela deve fazer uma mediação, todo mundo sabe, né, entre o crítico, entre o artista, a produção do artista, né, a obra e o público, e a gente não tem, na verdade, muita manifestação de crítica nas artes plásticas. Aqui em Goiás, aqui no Brasil, né, não são muitos críticos que a gente conhece e habitua a ler para conhecer algumas obras. Né, não são muitos nomes que a gente tem. Principalmente aqui a gente não tem, a gente tem muito essa lacuna, né, do crítico. Bom, antigamente, para o campo das artes, era muito importante que o artista desenvolvesse um estilo, né, que é uma outra palavra importante. Por exemplo, quando eu era estudante de artes, a gente queria participar de um salão, e aí deveria apresentar uma obra que apresentasse um estilo, né, uma linguagem que fosse amadurecida e que assim o artista criasse uma identidade para ele. Esse estilo hoje na arte contemporânea ele não é tão importante, porque o artista contemporâneo ele não se prende a uma linguagem específica. Né? Hoje ele faz performance, no outro dia ele faz instalação, no outro dia ele faz pintura ou desenho. Né? Então ele não precisa ficar preso necessariamente a um estilo. Né? O estilo acaba ficando mais ligado a um momento da arte que é uma arte classicista, né? Quando a gente chamava as artes de belas artes ou de uma arte acadêmica, e hoje a gente chama de artes plásticas justamente porque tudo engloba um campo que é visual e tátil, então o estilo não é tão frequente no artista contemporâneo. Bom, outra palavra que eu acho interessante que a gente conheça no campo das artes, além dessas que eu já comentei, é o mercado. O mercado, normalmente, ele se faz no campo das artes a partir de marchands, né, que é o nome do vendedor da arte, normalmente. E esse marchand, ele tem um papel de procurar o artista, conhecer a obra dele, perceber se ele produz continuamente, né, isso que faz com que o artista se insira no campo do mercado. E o mercado, infelizmente, aqui, ele não é muito aquecido. Ele se aquece num certo momento, depois ele se torna um pouco mais frio, e um artista, hoje em dia, é difícil que ele viva somente da arte. Então, é muito comum que a gente tenha artistas que são professores universitários, ou artistas que são herdeiros, ou artistas que ganharam na loteria. Né? Então, o artista ele realmente não vive muito da arte dele, em função de que o mercado das artes no Brasil, e muitas vezes no mundo mesmo, ele não é tão aquecido. O que beneficiaria um pouco esse mercado seria uma crítica atuante, né? E não havendo isso, o marchand ele tem que ser um pouco crítico também. Né? Então, a figura do marchand é uma figura clássica no meio da arte, e hoje o que se tornou também muito comum no campo das artes é o curador. Né? Então, o curador que está fazendo um levantamento do que o artista produz atualmente, qual a importância da produção dele e dar visibilidade para esse artista, ele já não se importa tanto com o mercado. Ele não vai convidar e organizar uma exposição com artistas que tenham boa venda, na verdade. Então, ele tem um papel diferenciado do marchand. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem curadores que são também professores, que são os próprios artistas, e acabam cumprindo essa missão que muitas vezes seria de uma pessoa que fosse profissional, muito mais difícil ainda ser um curador profissional. Assim como o crítico, né? O crítico que deveria ter assim, uma atualização muito grande, saber falar sobre arte internacional, nacional e regional, e assim posicionar como que a obra acontece no mundo atual. Bom, sem essas etapas cumpridas, assim, uma parte que é do mercado, né, da prática, da arte e da teoria, a gente também não chega a desenvolver uma história da arte aqui em Goiás. Né? Na verdade, hoje a gente já tem alguns trabalhos que são da área do estudo da arte, mas assim, monografias, dissertações e pouquíssimos livros que falam sobre a nossa arte. Isso porque a gente precisaria de 3 etapas, que são a história da arte, a crítica e a formação da teoria, que é uma coisa muito difícil de acontecer, né, já que o próprio artista tem dificuldade de se manter no campo tão incerto, né, financeiramente.
Bom, em relação a isso, eu acho que o nosso meio artístico, ele sofre bastante em função de não ter um meio artístico completo. O que nós temos muito aqui, eu acredito, na nossa região, aqui no Centro-Oeste, em Goiânia principalmente, são grupos de artistas que são, na verdade, são muitos, né? Muitos jovens artistas, muitos artistas mais em fase madura ou mais velhos, mas que não atingem aquela celebridade como artistas, às vezes por não terem como persistir na linguagem dele, realmente pesquisar e fazer com que ela dure uma vida inteira. Bom, nesse sentido, eu acho que as lacunas que a gente tem nesse meio artístico faz com que a gente, por sua vez, não tenha crítica, né, nem um mercado aquecido, é, na verdade, uma bola de neve, e eu acho que o benefício que uma crítica atuante faria para a cidade de Goiânia seria fundamental no sentido de saber estabelecer quem tem valor para o mercado, quem tem valor para a arte contemporânea atual, né, que, na verdade, o artista contemporâneo ele é muito... no caso, ele tem uma produção que não necessariamente vai diretamente para o mercado, e daí ele precisa de certas instituições, como leis municipais, né, e leis rouenês e Goiáses, para que ele faça um trabalho de fato. Isso não está relacionado simplesmente à área das artes plásticas, né? Isso está relacionado à área do cinema, ao teatro, à dança. Né? Todos que têm uma linguagem mais arrojada, de uma pesquisa mais aprofundada, acabam não dialogando muito bem com o mercado e muitas vezes conseguem fazer com que o trabalho tenha uma repercussão melhor no meio de uma crítica fora daqui. Né? Então, assim, a gente tem exemplos como Marcelo Solar, que expõe muito fora de Goiás. Né? A gente tem situações como, no caso, assim, voltar para o mercado, como o Ciron Franco, que é um artista que já é célebre, mas ele não vende tanto aqui, porque aqui não tem um mercado também tão aquecido. Né? Então, eu não saberia dizer assim, qual que é a solução disso, mas eu acho que, talvez, quando exista aqui uma formação para o crítico, né, para uma pessoa que possa fazer um diálogo mais interessante entre uma produção e o público, né, talvez o público também deixasse de ser somente um público específico das artes. Não é? Quem frequenta um pouco exposições aqui em Goiânia sabe que é praticamente o mesmo público. E quando a gente fala que algum artista é famoso, né, já tem uma carreira sólida, na verdade ele vem sendo acompanhado pelas mesmas pessoas durante um longo tempo. Porque esse público se renova à medida que surgem novos artistas e aos poucos também algumas pessoas que se interessam pela produção da arte aqui em Goiás. É isso.